Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje eu decidi trazer-vos um passo a passo de um esfumado preto. Então eu decidi trazer este vídeo porque eu acho que há muitas dúvidas em como fazer um smokey eye preto, porque o preto é aquela cor de sombra que, se a gente não souber trabalhá-la bem, a gente podemos instantaneamente tornar-nos um panda. E então acho que este vídeo vai ser bastante útil para vocês, principalmente porque eu sei que ainda há muitas meninas que gostam de fazer um smokey eye preto para sair à noite, portanto eu decidi trazer. E este vídeo não serve só para pessoas que se querem aprender a automaquilhar, mas como também para profissionais, porque eu também já reparei que costuma ser um calcanhar daqueles nas profissionais quando têm que fazer um smokey eye preto. E então eu decidi trazer este vídeo com algumas técnicas para vos ajudar a fazer um esfumado preto. Então eu vou começar por utilizar este corretor da MAC, que para mim serve como um primer de sombras. Ele realmente ajuda-me a fixar muito bem a sombra e a dar a pigmentação que eu preciso. Começo então por aplicar o corretor da MAC, assim bem rentinho à nossa sobrancelha. Isto também ajuda logo a dar aqui uma iluminada na sobrancelha, aqui no arco. Portanto, vocês aplicam mesmo rentinho à vossa sobrancelha, fazendo o desenho da mesma e puxam para baixo e trazem até à pálpebra, assim. Depois vão buscar um bocadinho mais e preenchem toda a pálpebra com o corretor. Pronto, já apliquei então o primer para as minhas sombras e agora é a parte fundamental de um smokey eye preto que muitas poucas pessoas sabem e que eu acho que é devido a isto que elas depois não conseguem controlar ou que o smokey eye não fica tão harmonioso, que é a utilização de uma base. O preto, como qualquer outra cor, necessita de uma cor base por baixo, que é para a gente conseguirmos esfumar bem, de modo a que fique uma maquilhagem harmoniosa. Então, eu, pessoalmente, no preto, gosto mais de ver castanhos quentes, isto é, este tipo de castanhos, estão a ver? São castanhos bem quentes. Eu, por acaso, aqui não tenho um castanho frio, não trouxe, mas existem uns castanhos que são de subtom mais frio, tipo castanhos mais acinzentados, vá. E eu, pessoalmente, para um smokey eye preto, gosto mais de ver castanhos quentes como base. O smokey eye preto acaba por ser uma maquilhagem pesada, não é? Aliás, é uma das maquilhagens mais pesadas. Portanto, eu gosto de equilibrar o tom com as sombras castanhas mais quentes. Se a gente aplicar um castanho mais frio, eles inevitavelmente são um bocadinho mais escuros que os castanhos mais quentes, então vai tornar o preto ainda mais carregado. E aí depois será muito mais difícil também para vocês controlarem até onde é que vão esfumar. E será também muito mais difícil para uma pessoa que não está habituada a maquilhagem ou a maquilhar-se frequentemente, que quando se olha ao espelho não gosta do resultado, porque realmente vai ficar mais carregado do que com um castanho quente. Então eu, para base e para início, eu recomendo sempre castanhos mais quentes. Depois, se eventualmente vocês acharem que precisam de mudar para um castanho mais frio, ou se quiserem experimentar um castanho mais frio, experimentem e depois vejam qual é que gostam mais. Então, vou começar com um pincel bem fofinho, este assim é o que eu uso sempre para esfumar, e com o auxílio de um mais pontiagudo, não é? Por assim dizer, mais magrinho, comparando com este, vou começar então por esfumar o meu côncavo. E vou então utilizar este castanho para dar mesmo a base inicial. Fazemos sempre movimentos circulares no côncavo e puxamos sempre para cima, não saindo do côncavo, mas puxamos assim sempre para cima. Com o pincel limpo vão então esfumar ainda um bocadinho mais para que fique bem espalhada a sombra. Uma vez que já aplicámos o castanho mais clarinho, vou então passar ao castanho agora mais escuro. Basicamente este castanho é a base deste castanho e este castanho será a base do meu preto, ok? Portanto, vou então utilizar o mesmo pincel e vou fazer exatamente o mesmo processo. Passo então outra vez ao pincel limpo e esfumo tudo muito bem.
Pronto, já tenho então a minha base criada e então eu tenho dois tipos de castanho, não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas pronto, supostamente estou aqui dois tipos de castanho e vou agora então passar à aplicação da sombra preta. É fundamental a escolha dos pincéis quando a gente decide fazer um esfumado preto, porque a sombra preta, como eu disse anteriormente, ela onde toca mancha, mas ao mesmo tempo, se ela não tiver bons pincéis para ser trabalhada, ela pode ficar com manchas na vossa própria pálpebra, não ficar uniforme. E então eu, para aplicá-la, decidi utilizar dois pincéis, que é este de esfumar, que é assim mais redondinho, e vou utilizar este aqui, que é de depósito de sombra, mas é mais fofinho do que os normais e bem grande, que é para me preencher a pálpebra logo toda. A sombra preta também é fundamental quando a gente escolhemos fazer um smokey eye preto, porque nem todas as sombras pretas são boas. Da mesma maneira que a escolha errada dos pincéis pode influenciar no resultado da maquilhagem, a sombra preta que não seja tão boa também pode influenciar muito no resultado final da maquilhagem. Eu aconselho sempre uma que é a que eu mais gosto, que é a da Urban Decay. Eu acho que vocês podem encontrar solta, mas eu no meu caso estou a utilizar a da Naked 2, na paleta Naked 2, que pertence à Urban Decay, e vou então utilizar a sombra preta que se chama Blackout. Portanto, para mim, isto é uma das melhores sombras que existem pretas no mundo. Portanto, eu gosto mesmo muito dela e recomendo, e sei que ela faz um trabalho excelente. Então, vou começar por depositar a sombra preta na minha pálpebra. Vou então utilizar este pincelzinho de depósito de sombra e com muito cuidado vou começar a dar batidinhas em toda a minha pálpebra móvel. Uma vez que a pálpebra móvel já está preenchida com a sombra preta, vou então esfumar aquilo que eu já coloquei na pálpebra. Muitas das vezes vocês pegam logo no pincel com sombra e aplicam na pálpebra e isso faz com que vocês não consigam controlar a sombra. Vão esfumando e vão tentando arrastá-la para cima, não muito para cima, mas tipo 1 milímetrozinho. Vão esfumando assim para cima, que é para ela começar a criar já aqui a base no côncavo. E vão esfumando até que vejam que há uma harmonia entre as sombras. Assim que veem que essa harmonia já está mais ou menos, podem aplicar então novamente sombra. E vou utilizar novamente o pincel de depósito e vou aplicar mais uma vez na minha pálpebra, com leves batidinhas, para ela ficar bem uniforme. E vou mais uma vez repetir o processo com o pincel parcialmente limpo, não é? Pronto, já estão a ver que já está aqui a criar um smokey eye preto, já está a criar harmonia, e eu ainda nem sequer apliquei o preto no pincel de esfumar. Então, agora o que eu vou fazer é aplicar só na pontinha do pincel de esfumar, mas muito pouco, um bocadinho de preto, uma coisa que tipo nem se veja quase. Tira assim um bocadinho o excesso, vocês podem soprar para o pincel, caso façam uma maquilhagem a vocês próprios, forem fazer umas clientes, pelo amor de Deus, não soprem para o pincel. Portanto, agora vou começar a esfumar, mas não metam o pincel de esfumar logo no côncavo, porque se vocês colocarem o pincel de esfumar com sombra preta logo no côncavo, vocês podem começar a manchar aqui esta área e depois já não conseguem apagar. Portanto, eu quando tenho já sombra preta no pincel de esfumar, parece que vou esfumar a minha pálpebra e apanho um bocadinho do côncavo. E é assim que eu começo a construir o meu smokey eye preto, ok? Portanto, veem que eu não estou, o meu côncavo é tipo aqui e eu estou a esfumar mais aqui, em baixo, ok? E depois vou subindo ligeiramente, a fazer movimentos circulares e vou subindo com cuidadinho. Pronto, malta, se acharem que após esfumarem o vosso côncavo com o pincel com sombra, se acharem que aqui não está tão harmonioso, pegam num pincel limpo, aquele que utilizaram anteriormente, e podem esfumar aqui só isto, não metem nada, e dão assim tipo uma leve esfumadazinha. Como veem, vocês conseguem ver o preto, mas conseguem ver o castanho por debaixo. E fica muito mais bonito do que a gente meter logo preto, que não se consegue controlar e vão parecer literalmente um panda. Portanto, assim fica sempre muito mais harmonioso. Agora, como a gente estivemos a esfumar bastante a sombra, é normal que a sombra não tenha tanta pigmentação. Então vamos novamente buscar o nosso pincel de aplicação de sombras e aplicar novamente
a sombra. Mas agora podem mesmo aplicar com batidinhas, com cuidado. Já está a criar basicamente o degradê do preto intenso para aquele castanho, fica super giro. E agora com o pincel limpo vou então esfumar novamente. Pronto, agora já esfumei novamente com o pincel limpo. Acho que aqui esta parte para mim já está suficientemente esfumada, já está bom. E como a gente esfumamos mais uma vez, o pincel de esfumar acaba sempre por tirar um bocadinho da pigmentação da sombra. Vou novamente buscar sombra com o pincel de depósito e aplicar aqui só mesmo rentinho às minhas pestanas na pálpebra móvel e não vou tocar mais porque já tenho basicamente o meu smokey eye preto feito. Bem, então como veem já tenho o smokey eye feito nos dois lados e ele já está bastante harmonioso. Agora é totalmente opcional fazerem eyeliner ou aplicarem pestanas postiças. Há quem aplique só máscara de pestanas. Eu pessoalmente, na minha opinião, acho que fica melhor vocês fazerem um eyeliner ou aplicarem pestanas postiças, porque como temos uma maquilhagem assim um bocado mais carregada, só com a máscara de pestanas acho que não fica equilibrado. Portanto, eu ou faria um eyeliner ou metia pestanas. Como eu estou-vos a ensinar a fazer um smokey eye completo ao meu gosto, eu vou aplicar os dois. Portanto, eu vou fazer um eyeliner e vou aplicar pestanas postiças. Eu vou utilizar o eyeliner da Inglot, que eu acho mais fácil para trabalhar quando tenho assim uma maquilhagem mais carregada e tenho que o esticar mais. Ele facilita um bocado nesse aspecto. Portanto, vou fazer um eyeliner assim mais rasgado que o normal, porque se a gente fizer um eyeliner mais pequenino, vai acabar por não sobressair muito na maquilhagem. Eyeliner feito e eu agora vou aplicar as pestanas e a escolha das pestanas é fundamental também, porque tendo em conta que a gente já temos uma maquilhagem bem dramática, convém que as nossas pestanas sejam igualmente dramáticas, porque se for umas pestanas que não sejam tão preenchidas, nem sequer se vai ver. Portanto, convém que sejam umas pestanas assim bem preenchidas. A nossa parte de cima está literalmente feita sem ser o iluminador, que eu ainda não apliquei, que vou aplicar aqui no arco da sobrancelha para levantar a sobrancelha. Agora a única coisa que me falta é harmonizar a parte de baixo com a parte de cima. E aqui basicamente vamos fazer o que nós fizemos em cima. Isto é, as camadas de cores que nós aplicamos. O castanho mais claro, depois passamos para o castanho mais escuro e então o preto. Então vamos pegar nas cores que utilizámos inicialmente na pálpebra e com um pincel assim lápis vamos utilizar o castanho mais clarinho e podem utilizar assim um pincel maiorzinho, porque essa sombra é que tem que se sobressair entre aspas mais, no sentido de é que tem que ocupar mais espaço, que é para dar a base às sombras seguintes. Portanto, vamos então fazer aqui rente à nossa linha de pestanas inferiores. Agora com outro pincel, mas mais duro, vou então aplicar o castanho escuro por cima do castanho claro que já apliquei. E agora com outro pincel durinho também, vou então aplicar o preto. E pronto, maquilhagem concluída. Eu espero que vocês tenham gostado e que acima de tudo tenham realmente aprendido estas pequeninas técnicas que eu ensinei de como fazer um smokey eye preto, de modo a que ele fique harmonioso e não tipo panda, não é? E pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!